Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa tarde, meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova. Estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. Esse programa tem como objetivo responder suas perguntas, ok? Ligadas à nossa fé. Você pode mandar sua pergunta de várias maneiras. Pelo telefone 1231 86 2600. Temos o e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cancionova.com. Temos também o facebook.com/pergunte e responderemos CN no final, ok? Enfim, eu peço que você mande a sua pergunta assim, de maneira bem objetiva, bem sucinta, para ficar fácil aqui para a gente também te responder e poder responder o maior número possível de perguntas, ok? Vamos rezar, vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção, através da intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Santa de Jesus, nossa Mãe, Mãe da Igreja, intercedei por nós nesse momento. Ajuda-nos, Senhora, com o auxílio da graça divina, a fazer um bom programa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar dizendo que a Canção Nova está com uma promoção esta semana, está até aqui, toda a loja da Canção Nova com descontos para você. Qual é a câmera que mostra aqui? A Semana do Consumidor. Você tem 10% de desconto esta semana, de 12 de março até 19 de março, e você pode adquirir os produtos, né? Tanto pelo telefone do call center, o 1231 86 26, ou então você pode entrar na loja virtual, que é loja.cancionova.com. Pode fazer suas compras, tem 10% de desconto, tem todos os produtos da Canção Nova. Ajuda você, ajuda a Canção Nova, ajuda a evangelização, ok? Todo esse esforço que a Canção Nova faz, você entende muito bem. A Canção Nova não tem outra renda, vamos dizer assim, né? A não ser a contribuição dos sócios e a venda desses produtos todos. Cada vez que você compra um produto da Canção Nova, você está ajudando a evangelização. Então aproveite quando você for dar presente para você, sabe, são produtos que não acabam. Um livro, por exemplo, é um produto que dura 100 anos. Eu tenho um livro na minha casa que tem 100 anos, amarelinho, fica até dentro de um plástico, né? Porque o livro não acaba, é uma beleza. Passa, né, de pai para filho, para avô, para neto, e outras coisas, né? Tantas coisas maravilhosas que a Canção Nova tem aí. Muito bem, quero então começar respondendo as perguntas de hoje. Vamos lá. Eu tenho aqui já a pergunta do Renato Reis. O Renato é de Juiz de Fora, né? Minas Gerais. Ele diz que é sócio da Canção Nova, contribuinte pelo boleto bancário. Obrigado, Renato. O boleto você recebe, né, aí na sua casa e você paga, né, em qualquer agência bancária. Quantos títulos Maria tem no Brasil? O Renato, é muito difícil a gente dizer isso, porque precisaria fazer uma pesquisa, né? Nossa Senhora tem muitos títulos. Olha, são centenas de títulos, né? É preciso entender que é a mesma e única Nossa Senhora, Mãe de Jesus, mas que recebe títulos diferentes. Então, aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né? Tem Nossa Senhora da Agonia aqui, por exemplo, em Itajubá. Enfim, não sei dizer de cabeça quantos títulos tem. Talvez dê uma pesquisa, até na internet possa encontrar, mas há boas publicações que colocam, inclusive, o título de Nossa Senhora, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ok? Muito bem. Nelly Santos, via Facebook. Por que batizamos os bebês? Ô Nelly, porque é preciso entender o seguinte: pelo batismo, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, ok?
pelo pecado original, nós nos separamos de Deus. A humanidade foi expulsa do paraíso. Cristo foi lá nos buscar. Pagou com seu sangue, com a sua morte, para quê? Para nos trazer de volta para Deus. Para sermos de novo membros do corpo de Cristo, herdeiros do céu, filho de Deus. E aí tira o pecado original pelo batismo. O batismo aplica em nós a redenção de Jesus. Aplica em nós a redenção de Jesus. Pelo batismo, nós participamos da morte e ressurreição de Cristo. São Paulo fala lá em Romanos 6,4. Não sabeis que pelo batismo nós participamos da morte e ressurreição de Cristo? Ou seja, nós morremos no batismo. Morremos por quê? Por pecado. Morremos para a pertença ao demônio e ressuscitamos no braço de Deus. É isso que o batismo. Então, por que esperar a pessoa fazer 20 anos? Ah, mas a criança não tem fé. A fé é da igreja. A fé é dos pais e dos padrinhos. Quando os pais vão batizar a criança, o padre pergunta: o que vocês querem para essa criança? Queremos a fé. E o que a fé vai lhe dar? A salvação. Ok? A salvação. Então, o pecado original, que o batismo apaga, não é um pecado de culpa, não, é um pecado de herança. Então a criança, para que esperar a criança fazer 20 anos para ela voltar ao convívio de Deus, voltar a ser herdeiro do céu, filho de Deus, membro do corpo de Cristo? Então a igreja sempre pediu que se batize o mais rápido possível. A criança nasceu, no primeiro domingo que for possível, já batiza a criança. Claro, entende? Inclusive, nós sabemos que o Código de Direito Canônico da Igreja autoriza que a gente, qualquer pessoa, inclusive, possa batizar uma criança que em perigo de morte. Uma criança nasceu, está em perigo de morte, especialmente em hospitais, em maternidades, Às vezes não tem um padre, qualquer pessoa pode batizar, só derramar água na cabecinha dela, pouquinho. Não é a quantidade de água que batiza, é a água, o símbolo é a água. Um pouquinho d'água, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja não quer que ninguém morra sem batismo. Ok? Porque Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Olha, será salvo. Sabe, eu costumo dizer para as pessoas, é um testemunho simples que eu gosto de dar da minha vida, eu fui batizado na minha cidade de Lorena, ela tem a pia batismal na Catedral de Lorena, onde eu fui batizado. Todo dia eu vou à missa ali. Quando acaba a missa, eu passo lá na pia batismal, beijo aquela pia batismal, faço a renovação das promessas do batismo, digo, Senhor, renova aqui as promessas do meu batismo, renuncio a Satanás e a todos os meus pecados e professo a fé da Santa Igreja, e rezo o credo. E beijo aquela pia batismal. Por quê? Porque ali foi o túmulo do meu homem velho, o homem vendido ao pecado, ao demônio, e o berço do meu homem novo, o homem que nasce nos braços de Deus. Bonito, Como as coisas da igreja são fortes, Está aí. Por isso que a gente batiza a criança. Porque batizar não é como você entrar para ser sócio de um clube. Não. Você vai entrar para ser parte de um organismo. Que organismo é esse? Cristo, o corpo de Cristo. São Paulo fala, vocês não sabem que vocês são membros de Cristo? Por isso que São Paulo fala que o pecado da fornicação, do sexo, do adultério, é um pecado gravíssimo. Por que gravíssimo, São Paulo fala? Porque eu que sou membro do Cristo, e eu sujo. São Paulo fala, não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? É seríssimo isso. E é o batismo que faz isso. Então, para que esperar 20 anos? Você espera seu filho fazer 20 anos para perguntar se ele quer ir para a escola, se ele quer tomar vacina? Não, você já põe na escola. Quem decide a vida dos filhos são os pais. Também na vida religiosa. Mércia, via Facebook. A Mércia pergunta o seguinte: desde que pequena vejo minha mãe benzendo crianças de quebrante. Hoje ela diz que não vai mais fazer isso e quer me ensinar, mas tenho dúvida se isso é cultura de espiritismo. O que devo fazer? Não sei se isso é pecado. Olha, a igreja não quer que faça isso. Isso é superstição. Sabe, quer levar uma criança
para ser benzida, então leva para um padre, ou leva para um diácono, ou leva para um bispo. Quem recebeu o dízimo, quem teve as mãos ungidas para abençoar, é aquele que é ordenado, diácono, padre e bispo. O leigo, não é ele que deve dar a bênção desse filho. Não é? Os pais que não dão a bênção para o filho, Deus te abençoe. Ele pede que Deus abençoe. E é muito bonito e muito bom. Né? Mas uma bênção, sim, oficial da igreja, deve ser por alguém. Então, esse tipo de coisa, de quebrando, isso vem lá, né? Do passado, os antigos tinham muito disso, né? Não faça isso não, ok? Leve a criança para a igreja. Adriana Almeida, via Facebook, na hora do Pai Nosso devemos dar as mãos. Ô Adriana, a partir do Concílio Vaticano II, o Concílio autorizou. Não é que autorizou, o Concílio viu um sentido nobre em rezar, por exemplo, com as mãos levantadas, né? Autorizou. E também segurar as mãos no sentido de o Pai Nosso é a oração da família de Deus. Então, não é obrigatório, mas também não há uma proibição de que as pessoas não possam dar as mãos no sentido de unidade de família de Deus. Quitéria dos Santos, que é também de Santos, via telefone. Ela diz que é sócia pelo débito automático. Quando as pessoas informam, a produção coloca aqui na minha ficha. Podemos anular o batismo e ser batizado novamente com outra madrinha? Não, não pode. 3 sacramentos não podem ser anulados nunca: batismo, crisma e ordem. Uma vez batizado, uma vez cristão para sempre. Crismado para sempre. Ordenado para sempre. Um padre nunca deixa de ser padre, nem que ele deixe o ministério, se case, ele continua padre. Não apaga. Inclusive, você sabe que o Código de Direito Canônico, um padre, por exemplo, que deixou o ministério sacerdotal, com autorização do Papa, inclusive se casou, pode. Ele não pode mais confessar ninguém, celebrar a missa, mas em casos de perigo de morte, ele pode confessar uma pessoa. Ele pode dar a unção dos enfermos para a pessoa. No caso assim, de uma pessoa que está correndo risco de morte e não tem ninguém, não tem um padre para atender. Entendeu? Por quê? Porque uma vez padre para sempre. Uma vez batizado para sempre. Então, não pode anular o sacramento. Agora, mas a minha madrinha não atende mais. Seguinte, madrinha, entendeu? Não é a madrinha que faz o sacramento valer. Não, a madrinha ela vai ajudar os pais na educação da criança. Ok? Então, se a madrinha não dá mais assistência à criança, paciência. Você pode, de repente, até, não sei, oficiosamente, né, arranjar uma outra madrinha, entre aspas, né? Mas o sacramento não se altera em nada. Ok? Muito bem. Aí ela ainda coloca outra questão aqui, o seguinte: e teve alguns conflitos com a madrinha atual, né? Então, é isso aí. Eu sei que às vezes acontecem esses conflitos mesmo com o padrinho, com a madrinha, né? Peça uma outra pessoa que faça para a criança o papel de madrinha, de padrinho, até que essa criança cresça, oficiosamente. Maria Martins, via Facebook, há pecados mortais por pensamentos? Pode haver, Maria. Olha, com relação a pensamento, é preciso a gente explicar 2 coisas. A nossa cabeça não para, né? Não, nossa cabeça só para quando a gente dorme. Então, a gente pode ter maus pensamentos. E é aí que o demônio age. A tentação, exatamente, é nos pensamentos. Então, o importante é saber o seguinte: ser tentado não é pecado. Sentir não é pecado. O pecado é consentir. Entendeu? Ou seja, você, né, teve um mau pensamento aí. Eu vou roubar lá, não sei, onde eu trabalho. Está fácil. O patrão deixa o negócio lá fácil. Aí eu fico achando um jeito aqui, como é que eu vou roubar? Opa, aí você caiu no pecado. Porque você consentiu. Agora, se você tem a tentação, eu estou inventando um caso aqui, hein? Estou inventando. Eu posso roubar lá meu patrão deixa muito dinheiro lá. Não quero. Cai fora, Satanás, não quero.
sentiu, mas não consentiu. E assim é no sexo, é no dinheiro, é na corrupção, é, não sei, na vingança. Mas eu pensava, vou vingar aquela pessoa que me fez esse mal. Vou vingar. Vou pegar ele. Vou armar uma... Opa, aí você está pecando. Mas se vem a pensar... Não. Jesus disse, amai até os inimigos. Não vou fazer vingança. Entendeu? Uma coisa é o sentir que não é pecado. Outra coisa é o consentir. Eu quero mostrar um livro aqui, que eu acho que pode ajudar, sobretudo essa época de quaresma, né, semana, os pecados e as virtudes capitais. A igreja fala que tem 7 pecados capitais e 7 virtudes, que são opostos. Então, quais são os pecados capitais? Soberba, ganância, luxúria, que é impureza, né? Gula, ira, inveja e preguiça. 7 pecados capitais. Mas tem as virtudes capitais que são o contrário. Por exemplo, você tem a soberba, você tem a humildade. Tem a ganância, tem o desprendimento. Tem a luxúria, tem a castidade. Tem a gula, tem a temperança. Tem a ira, tem a mansidão. Tem a preguiça, tem a diligência. Ou seja, para cada pecado capital tem uma virtude capital que a gente deve então cultivar. Esse livro é um raio-x. Quem quiser fazer um bom exame de consciência, lê esse livro. Você pode ir até marcando. Depois você leva para o padre. Né? Sabe, ajuda a gente a entender isso. Muito bem. Josiane dos Reis via Facebook. Qual a posição da Igreja Católica a respeito do porte de armas para a legítima defesa? Bom, Josiane, a posição da Igreja é a posição do governo. Hoje é possível a pessoa ter porte de arma. Então a pessoa faz um processo, se a justiça autorizar, a pessoa pode usar arma. Tem gente que precisa usar arma, pessoas que trabalham em lugar muito perigoso, né? Então é uma questão aí de ter autorização, né? Houve um plebiscito no Brasil um tempo atrás para o desarmamento. Não passou. Não passou por quê? Porque o grande argumento de muita gente foi o seguinte: bom, tudo bem, eu vou entregar minha arma, né, para o governo, mas será que o bandido vai entregar? O bandido compra a arma dele lá no narcotráfico, ou não sei, Então, é o seguinte, teve um bispo que disse assim, nós não podemos, quando 2 irmãos brigam, você não pode desarmar um só. Você não pode tomar a arma de um só. Ou você toma a arma dos 2, ou você não toma a arma de nenhum dos 2. Porque se você tomar a arma de um só, ele vai morrer. Então essa questão é delicada. No Brasil, o que é que vale? No Brasil, vale assim, a pessoa pode tirar porte de arma? Pode. Só que é uma coisa legal, tem que fazer um processo, e a igreja concorda com isso, desde que seja legal. Muito bem. Doracina Batista de Eloy Mendes pergunta o seguinte: é pecado também sócia pelo boleto bancário? É pecado praticar yoga? Pois devido a problemas de saúde, meu médico orientou a praticar. Ora, dentro da igreja tem 2 linhas em relação a yoga. Uma linha diz assim: eu posso usar a yoga só naquilo que é exercício, não na filosofia da yoga, que é uma filosofia pagã que vem do hinduísmo. Porque qual é o fundo da yoga? A yoga é o seguinte, ela vem de um negócio chamado gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo é o seguinte, é uma crença antiga, uma heresia, que acreditava que houvesse 2 deuses, um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom só teria criado coisas espirituais, o Deus mau só teria criado coisas materiais. Bem, então, segundo o gnosticismo, os espíritos bons se perverteram e o Deus bom, por castigo, encerrou os espíritos bons num corpo, na matéria, que é mau, que é do Deus do mal. Então, para o hinduísmo, né, o gnosticismo, o que nós somos? Nós somos uma centelha divina boa, mas presa na matéria, que é má. Então, como é que acontece a libertação, a salvação dentro do hinduísmo e tal? Você tem que desprender o espírito da matéria. E aí a yoga é um tipo de exercício para isso, para você desprender o espírito da matéria. E aí, então, uma série de exercício, respiração, não sei o quê. Então,
Há até alguns padres que dizem assim, não, a gente pode usar as técnicas da yoga, de respiração, de exercício, não sei o quê, e tem uma linha que diz, não, não deve usar, porque, mesmo que sejam técnicas vamos dizer assim, de ginástica ou respiração, ela vem de um princípio pagão. Bom, eu vou dar a minha opinião. Eu nunca usei yoga e não vou usar. Porque se subjacente a uma doutrina que não é cristã, eu prefiro não usar. Ok? Agora, eu sei que tem uma linha dentro da própria igreja que as pessoas usam. Eu quero mostrar um livro aqui, onde tem uma matéria sobre isso, do Dom Estevão Bittencourt, Falsas Doutrinas. Aqui tem um capítulo onde Dom Estevão coloca essa questão da yoga, e não só yoga, aqui tem 500 dessas coisas, né? Yoga, Seishnoye, Hare Krishna, todas essas doutrinas que não se compactuam com a fé católica, né? Que não fecha com a doutrina católica. Bom, então com relação à yoga, é isso que eu disse aí. Há uma linha que aceita e uma linha que não aceita. Doracina, bom, essa é a pergunta da Doracina, já respondi. O Wellington Moreira, via Facebook, rezar o texto mentalmente é o mesmo que meditar? O Wellington, rezar o texto mentalmente pode ser meditação ou não. Veja bem, o que é o texto? O texto é a meditação dos mistérios da vida de Cristo. Se você, na contemplação de cada mistério, vamos supor, por exemplo, mistérios, né, dolorosos de Jesus, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, o primeiro mistério, se você para e medita um pouco e reza o Pai Nosso e as 10 Ave Maria, você está meditando, não é? E não precisa falar em voz alta, porque Deus lê o nosso coração, ok? E também os santos, através de Deus. Como é que a Nossa Senhora sabe que eu estou rezando se eu não estou falando palavra nenhuma? Eu estou rezando mentalmente. Como é que a Nossa Senhora sabe? Como é que o santo sabe? Através de Deus. Deus permite que porque como os santos estão em comunhão com Deus, através de Deus, eles recebem a nossa oração, mesmo a oração mental, ok? Então, o texto, você pode estar fazendo uma oração mental ou não. Se você não está meditando, está rezando assim meio que mecanicamente, aí não é oração de meditação. Uma pessoa que pediu para não ser identificada. Os santos que estão no céu veem nossa realidade na terra ou tudo o que acontece aqui? Olha, essa pergunta aqui, uma vez eu já fiz para Dom Estevão Bittencourt. Eu cito muito Dom Estevão Bittencourt. Quem foi esse homem? Foi um monge beneditino, que morreu com 80 anos de idade, uma sumidade e uma santidade. Morreu aí por volta do ano 2007, né? Que foi diretor espiritual meu mais de 30 anos. Um gênio e uma santidade. Uma vez eu fiz essa pergunta para Dom Estevão. Dom Estevão, como é que lá no céu os santos sabem ou não sabem o que nós estamos fazendo aqui? Dom Estevão diz, aquilo que Deus permite. Então, se você reza para um santo, não é? Ou mesmo para uma alma do purgatório, sabe o que você... Deus é que permite ou não permite, né, que saiba ou que não saiba. Os santos, como estão em comunhão com Deus, se for oração, pedido de intercessão, sabem. Agora, se pessoas que estão, por exemplo, no purgatório, as almas se purificam, sabem o que nós estamos fazendo, ou recebem as nossas orações, depende de Deus. Deus é que permite ou não permite que saibam alguma coisa. Nós não temos discernimento sobre isso. Muito bem, é a resposta que eu recebi na época do Dom Estevão. Célio Alfredo Chaves, de Campinas, São Paulo, sócio pelo débito automático. A melhor maneira de você ajudar a Canção Nova é o débito automático. Você vai no banco, se você tem conta, autoriza o banco, olha, todo dia, por exemplo, 10, pode tirar da minha conta aí esse valor, passar para a conta da Canção Nova. É a melhor maneira. Desde que criou o débito automático aqui na Canção Nova, já tem aí, acho, uns 8 anos, eu sou sócio pelo débito. Você não esquece. E Deus gosta disso. Deus gosta de fidelidade. Aquele que é fiel no pouco, lhe será dado muito, disse Jesus. Não esqueça disso. Aquele que é fiel no pouco,
a sua contribuiçãozinha todo mês ali, ó, vai receber muito. E vai receber mesmo, não tenha dúvida. Deus não é menos generoso do que nós. Então, o débito automático eu gosto de incentivar muito, porque a gente esquece, às vezes, né, faz corpo mole, fez o débito automático, acabou, você não esquece. Muito bem, então aqui o Célio pergunta o seguinte: quem foi Marcelino Champagnat? Foi um grande santo francês, nasceu por volta de 1780, foi o fundador das escolas maristas, famosos maristas, né? Ele pertencia à Sociedade de Maria, foi um grande santo francês, né? Criou um instituto dos pequenos irmãos de Maria, os chamados maristas, nas escolas maristas, famosos, né? No Brasil tem muitos colégios maristas, né? Foi o São Marcelino Champagnat. Celso Mendes de Fortaleza: um bispo pode concelebrar uma missa sendo presidida por um sacerdote? Pode. Bom, a missa do sacerdote é válida, como a missa do bispo é válida. Um pode assistir missa, participar, concelebrando com o outro, não tem problema. Gisele dos Santos de Souza, de Contagem, Minas Gerais, sócia pelo débito automático. Gostaria de entender sobre os 5 primeiros sábados reparadores de Nossa Senhora. Ô Gisele, é muito bonito. Nossa Senhora, ela mostrou para a irmã Lourdes, irmã Lúcia, né, a vidente de Fátima, que ela gostaria que as pessoas fizessem essa devoção. Nos 5 primeiros sábados seguidos, 5 meses seguidos, a pessoa fizesse essa oração, essa atividade reparadora. O que é reparar? Reparar é você, né, oferecer-se uma reparação às ofensas que Nossa Senhora recebe. Aí a irmã nos perguntou: por que 5 sábados? Eu falei: porque são 5 as dores que eu tenho. Que dores? Primeira dor, não aceitar que eu sou mãe de Deus, a maternidade divina que é dogma. Não aceitar que eu sou assunta ao céu. Não aceitar que eu sou imaculada. Não aceitar que eu fui elevada ao céu de corpo e alma. E a 4ª ofensa que eu recebo, nas imagens. Quem rejeita as minhas imagens. Então, Nossa Senhora diz que ela sente 5 dores no coração dela. Por isso ela pediu 5 sábados. Em que consiste essa devoção? No sábado, você se confessar, participar da missa, comungar, rezar o terço, e você fazer uma meditação dos mistérios do Rosário, gastando 1 minuto em cada mistério. Como os mistérios são 20, né? São 4 terços, com 5 mistérios em cada terço, são 20 mistérios. Você gastar 1 minuto contemplando cada um dos 20. É esta devoção dos 5 sábados reparados. Olha, em Portugal, em Fátima, eles levam isso a sério. Eu já estive em Fátima, em Portugal, no primeiro sábado do mês. Olha, o santuário de Fátima fica repleto de gente. Os portugueses gostam muito, tem uma devoção muito grande a isso. Muito bom, chegamos ao intervalo. Depois do intervalo nós vamos aqui para o plasma e o Dom Henrique Soares vai responder as 2 primeiras perguntas que chegaram por e-mail. Espere aí que nós já voltamos já rapidamente. Ok, já estamos de volta com o nosso programa. Viu aí, né? A rapidez que é o intervalo. Por quê? Porque não tem propaganda e é um intervalo só, no programa de 1 hora. Ok? Não temos propaganda nem comerciais. Ok? Por isso que, né, a Canção Nova pede que você ajude. Inclusive, a pessoa que quiser, por exemplo, é sócia pelo boleto bancário, quiser passar para o débito automático, é muito fácil. Você pode entrar aí, fazer contato, por exemplo, pelo telefone 12 31 86 2600, você recebe as orientações. Ou então você entra no site clube.cançãonova.com. Sabe, estimula as pessoas que puderem a entrar no débito automático. Facilita para todo mundo. Ok? Muito bem. Aqui eu quero dizer o nome da cidade de vocês que estão hoje participando do programa aqui ao vivo. Eu ia fazer no primeiro bloco, esqueci. Belo Horizonte, Minas Gerais. O que é de Belo Horizonte? Isso, aí, ó, a câmera vai mostrá-los aí. Itumirim, Minas Gerais, está ali. Juiz de Fora, Minas Gerais. Resende, Rio de Janeiro. Natividade, Rio de Janeiro. E Brasília, no Distrito Federal. Sejam bem-vindos à Canção Nova, aqui é o nosso programa. E eu quero aqui rapidamente mostrar alguns livros. Olha, nós estamos em época de, né, Quaresma, está chegando aí a Semana Santa. Um livro que eu gosto de mostrar, Orações de Todos os Tempos da Igreja. Pois nós temos aí esse período de adoração ao Santíssimo, principalmente na Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, né?
Muita gente não sabe o que ficar rezando ali durante uma hora. Esse livro aqui tem 1000 orações. Orações a Cristo, orações a Maria, orações aos anjos, orações escritas pelos santos, sabe? É um manual de orações que eu, durante 5 anos, eu pesquisei as grandes orações que a igreja guardou nos 20 séculos, que eu chamo de orações de todos os tempos da igreja. Quem não sabe rezar? Aqui tem todas as ladainhas, tem tudo que você possa imaginar que a igreja guardou no coração dela, ok? Época de confissão, as paróquias fazem mutirões de confissão, não é? Como confessar? Por que confessar? Eu não sei confessar, então como se preparar para a confissão? Sabe, a confissão tem que se preparar, né? Então, ajuda. Um outro livro que ajuda aqui na Semana Santa, normalmente na Sexta-feira Santa, depois da celebração da Paixão do Cristo às 3 da tarde, muitas vezes se faz o sermão das 7 palavras que o Cristo falou na cruz. Está aqui, ó, esse livro aqui é um resumo, é uma meditação dessas 7 palavras. Quais são as 7 palavras? Jesus que, meu Deus, por que me abandonaste? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Aí falou para o bom ladrão, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Viu Nossa Senhora ali e disse, filho, eis aí a tua mãe, eis aí mulher, eis aí teu filho. Depois disse, eu tenho sede. Né? Depois ele disse, tudo está consumado. E por fim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, esse livro, né, é uma meditação sobre essas 7 palavras. Muitas vezes, eu mesmo já fui convidado a fazer esse sermão, porque não é na missa, né? Então pode até um leigo fazer, não é missa. Jesus Cristo é Deus, é um outro tema, né, em foco na Quaresma, na Semana Santa. Esse aqui, um padre escreveu 5 conferências maravilhosas, mostrando a divindade de Jesus. Ajuda muito as pessoas. E mais um que é a Paixão de Cristo segundo o cirurgião. Um médico francês, Dr. Pierre Barbet, que durante 25 anos estudou a Paixão de Cristo, até em laboratório. Ele fez até, né, fotos, né, mostrando as pesquisas que ele fez, como é que o Cristo foi crucificado, como é que foram os cravos nos pés, nas mãos de Cristo. Né? É um trabalho científico de 25 anos. Esse médico, Dr. Pierre Barbet, ele era católico. Ele disse que depois que ele fez esse trabalho, ele não conseguia mais fazer a via sacra, porque ele desmaiava no meio da via sacra. Ele entendeu a tal ponto o sofrimento de Jesus, e escreveu aqui, que ele, ele tinha que parar no meio da via sacra, senão ele sentia muito mal. Muito bem, e alguns outros livrinhos que eu tenho escritos, sobretudo livros sobre os santos, né? Eu gosto muito da vida dos santos. Os santos são modelos de vida para nós, então tem escrito alguns livros, São Felipe Neri, com o gigante, em Roma, né? Um santo extraordinário, né? Santo Antônio, doutor da igreja, né? Franciscano, amigo de São Francisco, né? São Bento, pai da Europa. Esses grandes santos, eu tenho feito aqui esses livros pequenos, mas com conteúdo assim, bem específico da vida deles. E essa coleçãozinha que vocês estão vendo aqui, que a produção colocou aqui, são temas isolados, né, que a gente vai escrever. É uma coleção chamada Formação Católica. O que tem aqui? Por exemplo, por que venerar as santas relíquias? Por que os católicos veneram imagens? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Né? Depois, você sabe o que foi o caso de Joana d'Arc? Aquela santa que morreu queimada na fogueira, né? Você entende o Apocalipse? Enfim, são 1000 temas, né, que aqui tem mais livrinhos, além desse, tem outros, né, que ajudam a gente a entender as coisas da nossa fé católica. Por isso eu chamei de formação católica. Tá? E junto com isso, eu tenho no meu site, Cleofa, um curso de teologia à distância. Eu estou dando agora um curso bíblico. Esse curso já tem aí mais ou menos 2 anos, são mais ou menos 950 alunos que acompanham diariamente, né? Quem quiser conhecer, é só entrar no site Cleofas, né? Está ali, Escola da Fé Online. Por que eu fiz isso? Porque muitas pessoas me pediram, professor, faça um curso de teologia à distância. Então, eu comecei, já faz uns 2 anos, tem aí uns 950 alunos, mais ou menos, que estão acompanhando esse curso.
Muito bem, vamos aqui para as perguntas. Eu vou chamar primeiro duas perguntas que vão ser respondidas por Dom Henrique Soares. A primeira delas é a seguinte. Dom Henrique, olha a pergunta. Na celebração do Sábado Santo, onde os catecúmenos são batizados e recebem a Sagrada Comunhão, o padre também pode crismá-los? Pergunta do Lucas Silva. Vamos ver a resposta de Dom Henrique Soares, que é bispo lá em Pernambuco, já vai responder para nós. Sim, em geral o padre avisa, pede ao bispo, deve pedir, e o bispo em geral concede, quando são adultos, porque aí já dá a iniciação cristã toda, fica mais profundo, mais teologicamente completo, mais significativo. Batiza, crisma e dá a comunhão eucarística. A ordem bem direitinha, como era na igreja primitiva. Muito bem. Outra pergunta para Dom Henrique. O que foram os movimentos patrística e escolástica? É a pergunta do Weber Siqueira. Épocas da teologia da igreja. A patrística é a época dos padres da igreja. Quem são os padres? Aqueles primeiros grandes doutores da igreja, mais ou menos até o século V, VI, por aí. Então, a teologia desses grandes doutores se chama teologia patrística. O período desses santos doutores se chama, não é, período patrístico. Agostinho, Ambrósio, João Crisóstomo, Atanásio de Alexandria, Clemente de Alexandria e por aí afora. Em geral, grandes doutores e santos doutores. Quanto à escolástica, é a época da teologia na Idade Média, do Ocidente, da Europa Ocidental. Séculos 13, 14, sobretudo o século 13 é o século de ouro da escolástica. Tomás de Aquino, Pedro Lombardo, São Boaventura, Hugo de São Vito, Ricardo de São Vito, e vai por aí. Então, são períodos da igreja. E por que se chama escolástica? É pelo método. Era um método desenvolvido, sobretudo, para ensinar nas escolas de teologia. E um método, bem como os medievais gostavam, de destrinchar bem em perguntas e respostas. É isso. Muito obrigado, Dom Henrique Soares, bispo de Palmares, tem contribuído conosco aqui nesse programa. Vocês viram aí dois momentos muito ricos na história da igreja. A patrística, que vai mais ou menos do século I até o século VIII, esses, como disse Dom Henrique, os gigantes que enfrentaram as grandes heresias, né? Formularam a fé católica. E a escolástica, que é o quê? O uso da ciência, da filosofia, junto com a teologia, para compreender melhor a revelação de Deus. Está aí. Muito bem, temos aqui outras perguntas. Aqui tem a pergunta da Beatriz Pedroso, de Nepomuceno, Minas Gerais. Como São Paulo adquiriu tanta sabedoria e conhecimento sobre a vida de Jesus, mesmo não convivendo pessoalmente com ele, assim como os outros apóstolos? Beatriz, São Paulo teve revelações particulares de Jesus, né? Quando São Paulo estava indo para Damasco, perseguir os cristãos, ele teve um encontro com Cristo, né? Depois, São Paulo, ele passou 3 anos na Arábia, uma região ali perto do Oriente, ali, onde ele ficou reestudando. Agora, São Paulo era um homem intelectual, porque ele era fariseu, ele sabia o grego, porque a cidade onde ele morava, em Tarso, era uma cidade romana, mas que se falava o grego, então ele falava o grego, falava o latim, e como ele era judeu, ele falava o hebraico. E ele estudou a teologia judaica na escola de Gamaliel. Então Paulo era muito preparado. É por isso que São Paulo saiu pelo mundo grego, pregando o evangelho. Ele vai até Atenas, que era a capital da cultura do mundo. E Paulo vai no Areópago, que era aquele local onde os grandes filósofos do mundo inteiro discutiam as grandes filosofias, e Paulo prega ali em grego para os atenienses. Então Paulo ele teve esse conhecimento profundo de Jesus, primeiro porque ele teve um contato pessoal com Jesus, segundo que ele foi estudar toda a doutrina, claro, né? Ele teve com Pedro, ele teve com o Tiago, né? Em Jerusalém por 2 vezes. Certamente Paulo também absorveu aí toda essa cultura. E ele disse que ele recebeu
o Evangelho por revelação. É um apóstolo, como diz os franceses, au concours, né? Extraordinário. Muito bem. Existe um livro muito bom sobre a vida de São Paulo, que chama-se O Apóstolo Paulo. É da editora Quadrante, é um livro grosso assim, tem umas quase 500 páginas. Esse autor, o autor chama-se Joseph Hofner. Esse autor, é um padre alemão, que durante 30 anos, ele fez todos os caminhos que São Paulo percorreu. E depois ele escreveu o livro. É o melhor livro que eu já li sobre a vida de São Paulo. É da editora Quadrante, chama-se O Apóstolo Paulo. O autor é Joseph Hofner, né? Um livro maravilhoso. Quem tiver interesse de conhecer, pode ver aí. Muito bem, outra pergunta. A igreja hoje tem um parecer definitivo sobre se Maria realmente foi levada de corpo e alma ao céu? E se foi em vida ou após sua morte? É a pergunta do Valeriano Duque de Belo Horizonte. Ô Valeriano, a igreja tem certeza absoluta que Nossa Senhora foi levada ao céu de corpo e alma. É dogma de fé. Esse dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII no dia 1º de novembro de 1950. Papa Pio XII, usando uma bula pontifícia chamada Munificentissimus Deus, Pio XII diz assim: Maria, ao término da sua vida terrena, ou seja, quando ela morreu, né, foi elevada ao céu de corpo e de alma. Dogma de fé. Quando um Papa proclama um dogma de fé, ele não erra. É baseado num outro dogma, que é o dogma da infalibilidade do Papa, que foi proclamado no Concílio Vaticano I em 1870. Então, não tenha dúvida. Então, o que a igreja ensina é que Nossa Senhora morreu, Deus a ressuscitou, antes que ela sofresse decomposição do seu corpo, e a levou para o céu de corpo e de alma. Por isso que Nossa Senhora aparece com seu corpo, né? Aparece lá em Medjugorje, aparece em Lourdes, em Fátima, em tantos lugares, com o corpo dela. Só que como é um corpo ressuscitado, que pode mudar de aparência, no Japão ela aparece com os olhinhos puxados, né? Em Lourdes apareceu de um jeito, né? Em Medjugorje aparece diferente, mas é a mesma Senhora. Outra pergunta: a milícia de Santa Maria é um movimento oficial da Santa Igreja? Sim, a pessoa pede para não ser identificado. É sim, um movimento oficial aprovado pela igreja, como tantas congregações, movimentos, né? É dito que na visão da irmã Catarina, Maria está pisando na cabeça da serpente. Mas analisando a tradução original da Bíblia no hebraico, entendemos que foi profetizado em Gênesis 3,15, que quem realmente pisaria na cabeça da serpente seria a sua semente, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual o significado dessa visão? Quem realmente pisa a cabeça da serpente, Maria ou Jesus? Maria pisa a cabeça da serpente através de Jesus. Esse simbolismo de Maria pisando na cabeça da serpente quer dizer o quê? Ele trouxe o Cristo que venceu o demônio na cruz. Mas quem que trouxe o Cristo? Foi Maria. Ok? Então, é um simbolismo. Ela pisa a cabeça da serpente. Agora, Deus concedeu a ela, diz a igreja, desde os primórdios, o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Porque ela é mãe de Deus, né? Esse privilégio de mãe de Deus, de imaculada, de não ter pecado, não permite que o demônio toque nela. Então ela tem poder para vencer. É por isso que a igreja recomenda muito consagração a Nossa Senhora, né? Os papas todos recomendaram isso, a oração do terço e etc. Por causa desse poder, né, que Deus a escolheu entre todas as mulheres para ser mãe do seu filho. E é ele quem, né, destronou Satanás. Muito bem, essa pergunta foi de uma pessoa que pediu para não ser identificada. Muito bem, outra pergunta que é da Ana Paula de Petrópolis, no Rio de Janeiro. As aparições de Nossa Senhora em Medjugorje têm aprovação da igreja? Ana Paula, as aparições ainda não estão oficialmente aprovadas pela igreja, mas o Vaticano
através de uma pessoa que o Papa mandou para lá fazer uma análise. O Vaticano autorizou que as pessoas façam visita a Medjugorje, enfim, as peregrinações estão autorizadas. Ou seja, há um sentimento de que realmente, né, as aparições sejam verdadeiras. Mas não há ainda uma definição, vamos dizer, final. Mas há um indício aí de aprovação com essa coisa que a gente viu agora aí recentemente. Qual a diferença entre a missa tridentina para a missa do Papa Paulo VI? Uma pessoa que pediu para não ser identificado. Gente, não tem diferença. Missa é missa. Missa tridentina, que ela está dizendo aqui, é missa que foi elaborada no Concílio de Trento, que aconteceu lá em 1545 até 1563. Então, aquela missa em latim, porque a igreja só falava o latim naquela época, só usava o latim. Muito bem. Com o Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II, o Papa autorizou a missa na língua de cada país, ou seja, o vernáculo. Mas é a mesma coisa, é a mesma missa. O fato de ser celebrado em latim, ou ser celebrado em português, ou em francês, ou em alemão, não muda o mistério da missa, que é a realização do sacrifício do Cristo no Calvário, que se torna presente no altar. Ok? Então não muda nada. Ok? Então fique tranquilo. Inclusive, Bento XVI autorizou que se celebre a missa em latim. Não a missa do povo, né? Nos domingos, não. Mas um grupo que sabe latim, um padre quer celebrar uma missa em latim, pode? Pode. Bento XVI autorizou, está autorizado. Outra pergunta que é do Pedro Eduardo de Avaré, em São Paulo. Jesus morreu na cruz para nos salvar e pagar o pecado de Adão. Ou morreu na cruz para pagar todos os pecados que cometemos hoje? Precisamos ir para o purgatório para pagar nossos pecados? Ou Jesus já pagou tudo? Vamos explicar isso aqui. O pecado original atingiu toda a humanidade. Todos nós nascemos com o pecado original. O que é o pecado original? É uma separação de Deus. Eu já expliquei isso aqui hoje. O batismo aplica em nós a morte e a ressurreição de Cristo, nós voltamos para Deus. Ok? Então aí, Cristo conseguiu para nós, pelo seu sacrifício, o perdão dos nossos pecados. Mas é preciso que eu me arrependa dos meus pecados. O pecado original foi apagado com o batismo, mas nós temos os pecados pessoais, não é? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça, maledicência, mentira, não é? Então, os pecados pessoais, se eu me arrependo e eu me confesso, o sacrifício do Cristo na cruz perdoa esses meus pecados, ok? Mas eu tenho que me arrepender, eu tenho que querer mudar de vida, eu tenho que ter o propósito, ok? Agora, o que é o purgatório? O purgatório, o catecismo explica no parágrafo 1030, o seguinte: aqueles que morrem na amizade de Deus, ou seja, não estão em pecado grave, mas não estão 100% santificados, passam por uma purificação chamada de purgatório, que a igreja chama de purgatório, depois da morte, para poder chegar na santidade perfeita e ir para o céu, na comunhão com Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer comunhão com Deus sem ser perfeitamente santo. Então o purgatório é essa purificação final de quem morreu na amizade de Deus, não é? De quem não rejeitou Deus, certo? E o que o purgatório faz? O purgatório faz a gente voltar à santidade que nós perdemos por causa dos nossos pecados. O purgatório não é para perdoar pecado, no sentido da confissão. Não. O purgatório, o catecismo explica, ele é para cumprir as penas temporais devido aos pecados que já foram perdoados na confissão. Que penas temporais são essas que a gente cumpre no purgatório? É aquilo que o pecado estragou em nós. O pecado já foi perdoado. Mas quando eu peco, eu fico menos santo. Eu preciso resgatar essa santidade que eu perdi
por causa dos meus. É esse resgate de santidade, vamos dizer assim, que eu consigo, que o purgatório cumpre, até que se chegue à santidade perfeita. Bom, eu escrevi 2 livros que ajudam a compreender isso. Não sei se está aqui. Tá, um deles está aqui, O Purgatório. O que a igreja ensina? Esse é um livro que eu explico a doutrina católica do purgatório com bastante detalhe, como já que os santos explicam, etc. E um outro livro que eu chamei de Para compreender as indulgências que a gente ganha para as almas do purgatório. O que são as indulgências? Aprovado pelo Papa Paulo VI, em 1967, pela Constituição Apostólica sobre as indulgências. Muito bem. Outra pergunta, que é do Gabriel Santos. O Gabriel pergunta o seguinte: gostaria de saber por que as missas eram realizadas só em latim. A realização da missa em latim não contradiz o versículo de 1 Coríntios? Não contradiz. Claro, se a igreja celebrou a missa em latim até 1965, que foi o Concílio Vaticano II, se 1965 a missa foi em latim, é porque a igreja, evidentemente, sabia que não tinha nada que impedia. A igreja abriu para as outras línguas, né? Celebrar a missa em português, etc., porque a igreja entendeu que a missa, como eu já disse aqui, qualquer que seja a língua que celebrada, a missa é a mesma, não tem problema. Né? Agora, por que era tudo em latim? Porque o latim era a língua oficial da igreja. Todos os documentos, o lecionário, tudo era em latim. Né? O Código de Direito Canônico era em latim. Então, a missa também era em latim. Mas o Concílio Vaticano II, iluminado pelo Espírito Santo, em 1962, aí a gente vê a inspiração do Espírito Santo. Né? Jesus disse na Santa Ceia para os apóstolos: quando vier o Paráclito, ensinar-vos-á toda a verdade. No futuro, ele ensinou para a igreja, no Concílio Vaticano II, vamos abrir a missa. Né? Até tem uma história de uma velhinha que ia na missa em latim e não entendia nada, né? Não sabe latim. Aí quando a missa passou para o português, disse que a velhinha disse: nossa, graças a Deus, Deus aprendeu a nossa língua. Porque a missa está sendo celebrada em português. Né? Mas a validade é a mesma. Muito bem. Tiago Ribeiro de Rio Claro. Tiago pergunta o seguinte: a igreja permite a missa inculturada e o sincretismo religioso, que ocorre anualmente em alguns lugares, né? Gente, a igreja diz, missa é missa. Missa não pode ser qualificada. Não pode fazer missa do boiadeiro, missa de não sei quem, missa. Não, a missa é missa. Na missa pode ser colocada intenções. Vamos celebrar uma missa, né, com a intenção aí da saúde do povo do campo, tudo bem. Vamos celebrar uma missa com a intenção de cura e libertação, tudo bem. Vamos celebrar uma missa para pedir chuva, tudo bem. Vamos celebrar uma missa para acabar com essa praga que está havendo aqui na cidade, tudo bem. Agora, a missa é a mesma coisa. Agora, a pessoa pergunta aqui sobre o sincretismo. O que é o sincretismo? Isso aí não pode fazer. É misturar aquilo que é católico com aquilo que não é católico na missa. Por exemplo, se misturar, por exemplo, no altar, um padre com um pai de santo. Opa! São crenças diferentes, não acreditam, né? Então, esse é o sincretismo religioso, né? Não tem sentido fazer isso, né? A missa é algo muito sagrado, muito sério, que não pode ser contaminado, misturado com nada que não seja 100% católico. Muito bem, chegamos ao final aqui do nosso programa de hoje. Quero agradecer a vocês que vieram participar aqui comigo. Venham sempre a cantar, sejam bem-vindos. Inclusive, quem quiser vir aqui participar do programa, não precisa reservar lugar, telefone. Né? Chega aqui, Estúdio Santa Clara. Né? Quarta-feira, 16 horas, e quinta-feira, 9 horas da noite, é a Escola da Fé. Pode vir, é convidado meu para participar aqui do nosso programa. Muito obrigado a vocês todos, muito obrigado a vocês, câmeras, né, que nos ajudaram aqui, viu? Tiago, nosso amigo Léo, né?
Ele ali, como é que chama? Zé. Muito obrigado, vocês que me ajudaram aqui. Também aí a Gabriela com o Bruno, que coordena. Eu estou mostrando para vocês verem quanta gente trabalha aqui para um programa desse vá ao ar. Né? Tá aí. Deus abençoe vocês todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.